Esse aqui é ela lá. Só está chegando. Fala um pouquinho mais alto. Professora Kim, está me ouvindo? Ah, certo. Estamos esperando só mais uns minutinhos, enquanto o público está retornando do café, e daqui a pouco começamos. Tu tem aí, podia apresentar para ela um pouco o que a gente fez. No livrinho. Legal, né? Professora Kim, olha o que eu recebi. Hoje não dá, consegue enxergar, eu vou dizer depois. Para aqui, Não dá para eu ver pela iluminação. Não Que é? consegue? Diásporas imaginadas. Ai, muito obrigada. Ah, quero me debruçar depois. Agora revela quem é o livro. Calma, gente. Calma. Calma. E aí, vamos começar? Vamos lá. Então, vamos dar início, né, à nossa conferência. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite, né, a todas, todos e todes. Eu quero, no primeiro momento, né, dizer do lugar da onde eu venho. Eu sou professora da Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão, uma universidade que fica no extremo sul do Brasil, na fronteira Brasil-Uruguai, e também sou professora aqui do curso de Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada, professora, e o público que aqui está, né, por esse momento. Eu quero dar as boas-vindas novamente, né, aos florestinos. Estamos tratando aqui de uma sociedade que é a mais antiga do Brasil, e também aos setembrinos, porque hoje, 28 de setembro, a sociedade negra mais antiga de São Paulo está completando 125 anos? 125 anos também. Então, estamos de aniversário. São muitas as celebrações. Quero também dar as boas-vindas aos pesquisadores de várias partes do Brasil e do exterior que estão aqui hoje e que se inscreveram, né, para apresentar as suas comunicações, as suas investigações, e meu abraço muito fraterno a esse movimento clubista que eu faço parte, com muito orgulho. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada e também muito orgulhosa. Professora Kim, é possível gravar a conferência? Sim, está perfeito. É possível gravar, professora? Sim, com certeza, obrigada. Mas ela que tem. É a ela senhora que tem que gravar, professora. É um mecanismo aí. Sim, eu posso gravar aqui? Isso. Sim. Já está gravando. Ah, está certo. Está certo, professora. Está certo. Então, seguindo, eu quero dizer que eu estou muito emocionada e muito, muito orgulhosa por esse momento construído por muitas mãos. Agradecer aqui ao DEBS, né, da URGS, a Sociedade Floresta Aurora, pelo convite, pela confiança que me depositaram para a construção de um livro, para as celebrações dos 150 anos. Eu não vou me estender mais, porque hoje é uma noite muito especial mesmo, porque eu estou diante de uma celebridade, de uma mulher preta, de uma mulher negra poderosa, de uma mulher que eu conheci principalmente através
da voz, né? O contato primeiro de WhatsApp, né? Através da voz. E uma voz incrível, que me emocionou, né? A primeira vez que a gente se contatou através do telefone, né? E, professora, eu almejo e eu espero que em breve possamos nos dar um grande abraço. Um abraço fraterno, um abraço da Irmandade, né? Que a senhora possa estar aqui conosco, ou nós aí também, nesse intercâmbio, né? Que a gente pode estar daqui a pouquinho em outros lugares. Mas agora, eu também quero combinar algumas questões aqui, mais metodológicas, né? Nessa conferência de hoje, tão especial, eu e a professora Kim combinamos de que após a fala da professora Kim, nós daríamos por encerrada a atividade. Certo? É uma conferência. Professora, nesse momento, então, eu peço licença para lhe apresentar, embora, com certeza, a senhora vai dizer outras questões sobre si mesma. Mas a academia nos pede, né, nesse momento de formalidade, também, que eu acho muito importante, para a gente citar, né, e dizer um breve currículo, né? A doutora Kim Butler é professora de História de Rutgers University, no Departamento de Estudos Afros, African Studies, e entre 2011 e 2015 foi presidenta da Associação pelos Estudos da Diáspora Africana Mundial, e realizou seu primeiro congresso internacional no Rio de Janeiro, em 2005. É autora do livro premiado Freedoms Given, Freedoms Won, Afro-Brazilians in Post-Abolition, São Paulo e Salvador, Liberdades Dadas, Liberdades Conquistadas, Afro-Brasileiros em São Paulo e Salvador, pós-abolição, que trata sobre a trajetória política das comunidades negras de São Paulo e Salvador nos primeiros 50 anos do pós-abolição, no qual destacou as atividades da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Rosário, os blocos carnavalescos e os terreiros de candomblé. O seu livro mais recente, que eu tive o prazer de receber hoje de presente, de coautoria com o professor Petrônio Domingues, e Diásporas Imaginadas, Atlântico Negro e Histórias Afro-Brasileiras. Professora Kim Butler, doutora Kim Butler, tem quase 30 anos de convivência com o Brasil e os movimentos negros brasileiros, participando no centenário de abolição, dos preparativos para a Conferência contra o Racismo de Durban, encontros acadêmicos e outras atividades em prol da comunidade negra. Dito isso, professora Kim Butler, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Giane. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pela introdução. Antes que nada, eu preciso... Agora eu estava realmente vendo que eu sou... Outra coisa de mim é que sou muito ruim com a matemática. Estava fazendo as contas e realmente já vão ser... Estou chegando a ser 40 anos de convivência com o Brasil. É muito mais. Então, bom, mas então é muito convívio, por muito amor do Brasil. E também eu quero dar minha agradecimento à Sociedade Floresta Aurora pelo convite, pela hospitalidade para me acomodar, apesar da distância. Agradeço ao professor José Rivair Macedo, que me fez o convite, e meu colega e amigo, professor Petrônio Domingues, que eu sei que foi conferencista ontem, né? Que facilitou esse contato com a Floresta Aurora. E para todas as pessoas presentes, pessoas que organizam, pessoas que facilitam, e sobretudo os sócios, as pessoas que fazem viver a Floresta Aurora.
Estou muito agradecido e também com saudades do Brasil e com desejos de que numa futura muito próxima eu possa estar com vocês ao vivo. Para mim, realmente, esta celebração é muito histórico. Eu tenho gostado de aprender um pouquinho mais sobre essa grande história da Floresta Aurora, e eu estou aguardando com animação aprender ainda mais sobre sua história enquanto continua essa celebração. Quando eu comecei a estudar a época pós-abolição como estudante da pós-graduação, ainda não existia muita informação, havia tão pouca informação. Estou falando do final dos anos, do meados da década dos 80. E o que me interessou foi uma menção muito breve sobre a existência de um partido político negro, que foi a Frente Negra Brasileira. Isso foi assim um comentário pequeno durante no meio do outro texto. Esse foi um texto sobre a realidade afro-brasileira escrito por um historiador de Gana, o Anani Didienho. Eu não sei se as pessoas chegaram a conhecer ele. Ele visitou o Brasil nos anos 60 pela primeira vez e começou a escrever. E foi uma das poucas comunicações de um acadêmico negro sobre a realidade negra em inglês. E quando eu queria estudar mais sobre isso, eu estava procurando saber mais sobre essa existência de um partido negro, porque só existia, a parte dessa frente negra, só se sabe de uma outra, um partido nacional negro, que foi o Partido Independente de Cuba, de 1912. Então, eu estava procurando naquele trabalho grande, que é de Seixo Buarque de Holanda, História Geral da Civilização Brasileira. Eu estava procurando entre 5 volumes da época da República, mais informação sobre essa frente negra, e acho que não havia nenhuma menção nessa época. Então, para dizer hoje que a gente pode ter mesas sobre esse momento histórico do país, da história do negro mundial, da história do negro de Porto Alegre, isso do Rio Grande do Sul, isso é super importante. Quero parabenizar o trabalho de escrever e anotar essa história da pós-abolição, da coletivismo negro. Desculpa qualquer erro de português, por favor, procura sua paciência comigo, né? Então, eu quero celebrar toda essa geração que surgiu nas últimas décadas para documentar essa história. Eu estava olhando na programação, eu vejo nomes que estou chegando a conhecer, colegas como a professora Fernanda Oliveira, que está lá, o professor José Antônio Santos, que está lá, pessoas com que estou vendo que está criando esse tesouro de conhecimento e de documentação desse trabalho importante dos clubes negros. Por isso eu fico tão animada essas pesquisas realizadas, e especialmente sobre a história de clubes fora das cidades mais pesquisadas, porque eu de exterior, agora existe mais literatura sobre cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Então, para documentar a importância
de outras cidades, e uma coisa que me impressionou também quando eu estava estudando foi que tão forte eram a participação de clubes negros e afiliados quando eu estava estudando a Frente Negra de Porto Alegre. Me interessou muito, mas eu não tive condição de continuar a profundizar mais. Então, eu estou ansiosa para ler todo o trabalho que vocês estão fazendo. Mas o que sim cheguei a estudar foram algumas outras entidades um pouco da época um pouco mais tarde, lá em São Paulo e Salvador. Mas a história de como cheguei a isso realmente é bom lugar para começar essa conferência de hoje e por que eu coloquei o título de Juntos, fazendo de Juntos. Porque fazer a liberdade negra é um projeto para negros em todos os países que antes uma vez tive a escravidão. Me lembra muito de dias com minha mãe, quando ela ainda estava viva, a gente gostava assistir às notícias. Cada dia a gente sempre comentava as notícias, mas uma coisa que sempre nos impressionou foi de que a maioria das notícias que estava saindo sobre povos negros tinha a tendência de ser negativa. O racismo disse para nós que isso é normal, né? Mas nós sempre perguntamos o porquê. Se a situação do negro é sempre tão problemática, por quê? Não pode ser alguma coisa de inferioridade dentro de nós, porque a gente sabe que isso não é verdade. Também a gente não pode se conformar dizendo, se é ódio de raça, porque as estruturas de racismo existem além do nível de emoções. Eu lembro que saiu uma reportagem lá do Brasil que falava do racismo cordial. Sim, pode existir. Depois, eu tive a oportunidade de chegar ao Brasil pela primeira vez e acabei ficando 4 meses. Eu não podia acreditar quanto sentia em casa, quanto sentia como foi, assim, estar com o meu povo. Foi coisas que me lembraram muito da minha experiência de ser negro nos Estados Unidos, de bem e de mal. Eu tive brigas com pessoas aqui, assim, encontros com o racismo. Então, foi uma experiência transformadora para mim. Eu vi que se fala outro idioma, se a música pode ser diferente, mas também tinha muito, muito, muito em comum. E até porque nós, negros das Américas e Caribe, temos uma história compartilhada, foram de nossos países da África, onde tiraram a riqueza de Europa, que financiou o imperialismo, o capitalismo. Fomos nossos ancestrais que refizeram esse continente. Nós defendemos, nós populamos essas colônias, nossas cozinheiras criaram novas culinárias, nossa música, nossa dança deu uma base cultural, nossas tecnologias fez com que o comércio seja eficaz e de lucro. Quando a gente pensa na experiência africana nas Américas, e isso é importante, porque eu sei que lá, no Rio Grande do Sul,
a população negra não é majoritária. Eu também sou de uma cidade e um país onde a gente não é majoritária, mas isso não sempre foi o caso. Nos 300 anos, nos 3 séculos depois da chegada de Cristóvão Colombo, eram estimados de 6,5 milhões de pessoas que chegaram do mundo velho para o mundo novo. Desses 6,5 milhões, 5 milhões vieram da África. Por 300 anos, a gente realmente marcou esse continente. Então, não estamos falando de parceiros de escala baixa. Essas Américas que a gente não poderia existir sem nossos ancestrais africanos, mas é nessas mesmas Américas que a gente ajudou a construir, parece que a gente continuamente está defendendo nosso direito à igualdade. Então, quando eu comecei a estudar estudos de pós-graduação, alguns meses depois dessa primeira visita para o Brasil, eu queria entender como que estavam relacionadas todas nossas histórias como descendentes de africanos que enfrentamos a escravidão e como a gente começou a lutar pela defesa de nossa humanidade e cidadania em sociedades construídas ao oposto disso. E o que me interessou em particular foi essa transição de escravidão para liberdade. Agora, a narrativa é mais ou menos assim. Quando existia escravidão, era assim, lógico que o negro sofreu, mas com a abolição, o povo negro supostamente não tive mais obstáculos, que a gente já era cidadão em democracias, em repúblicas. Então, qualquer falha de suceder igual aos imigrantes e outras pessoas, que não foi a falha dos governos, das sociedades, era falha nossa. E assim, essa foi a narrativa que eu recebi durante toda a minha educação. Eu sabia que não era verdade, mas foi difícil de analisar, uma vez que somente estava pensando na situação do meu país. Mas, quando eu comecei a estudar, eu vi que em todo o mundo afroatlântico, que os povos negros não foram somente afetados pela escravidão, mas também que a transição para liberdade incluiu novos mecanismos de manipular vidas e mão de obra negra. Havia novos mecanismos para manter o poder dos elites econômicos e novas ideologias que surgiram para racionalizar sistemas políticos que não estendiam igualdade para todo mundo, todos os seus cidadãos. E isso chegou a ser um ponto de análise crítico para mim, que estavam sendo escondidos em gerações de acadêmicos anteriores que creiam que a desigualdade do negro foi um fator de assuntos, de problemas dentro dessa mesma comunidade e não as sociedades em que vivimos. Para entender isso realmente, como eu falei, foi importante estudar isso fora de minha país. E eu decidi pesquisar o Brasil. E, em parte, porque a população maior da diáspora africana, mas eu preciso confessar que também foi porque eu tinha chegado encantada com o Brasil e não queria deixar mesmo. Eu já tinha entrado no meu espírito. Mas
A época de pesquisa foram as décadas logo depois da abolição, para poder ver se os dinâmicos de poder estavam funcionando para reinscrever novas racionalizações da inigualdade. Estudando esses clubes negros de São Paulo e Salvador, duas cidades muito diferentes, eu vi que os elites estavam tentando preservar seu poder, mas que também as coletividades negras estavam dando um desafio através das suas coletivas, juntando-se como trabalhadores, no âmbito espiritual, no lazer. Negros brasileiros estavam insistindo no seu direito de cidadania plena e seu direito de determinar os parâmetros dessa cidadania. E isso me levou a outro ponto importante para minha pesquisa. Durante a escravidão, os escravizadores determinaram o papel do negro na sociedade. Depois de escravidão, outros ainda queriam determinar nosso lugar, mas utilizamos a coletividade para magnificar nossas vozes e lutar juntos para insistirmos no lugar que queríamos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, é preciso tocar nos 4 conceitos que estão no título de nossa conferência de hoje. O que é o negritude? O que é liberdade? O que é cidadania para os negros? E qual é o papel do trabalho coletivo de negros em criar todos esses conceitos? O que eu cheguei a entender foi que o projeto da Liberdade Negra foi o projeto de pessoas negras em nossas cidades construídos em nossa falta da liberdade. E em tudo isso, a coletividade tem sido crítico para fazer essa liberdade. Mas, precisamente por causa disso, também tem sido uma ameaça a os que querem explorar o negro. Então, por isso, existem para mim 2 conceitos da negritude. Eu vou compartilhar a pantalla. Vamos ver. E você me pode dizer, professora, se está tudo certinho? Está perfeito, né? Ok. Obrigada. Tá certo. Ok. Então, a primeira coisa que esses conceitos de negritude, se eu estou falando assim, jogando com o nome do meu primeiro livro, porque a gente realmente trabalha com 2 conceitos da negritude. Uma que foi imposta em nós como uma identidade de exploração. A gente sempre teve nossas culturas ancestrais, nossas tradições, mas a negritude e até o conceito de África como uma unidade cultural foi, em muitas maneiras, um produto de capitalismo enquanto se desenvolvia na época moderna. Então, eu estou colocando isso como uma linha de negritude que foi um complemento à expansão imperial de Portugal e depois de outros países da Europa. Agora, eu preciso muito da sua paciência, porque, sendo historiadora, eu preciso ir até as raízes de alguns dos assuntos que a gente trata hoje. E, neste caso, é importante voltar até o século XV, porque isso foi quando terminou os reinados africanos em Portugal e Espanha.
os muçulmanos africanos que eram dominantes na Ibéria, os moros, tinham expandido seu território à Ibéria desde o ano 711, e por 7 séculos chegou lá a expandir em Ibéria as ciências, a universidade, estudos universitários, acesso ao intercâmbio, a tratar o intercâmbio de comércio até Índia, até Ásia, né? E eles estavam também diretamente conectados com as minas de ouro na África. Enquanto Portugal estava na reconquista de territórios dos moros, eles utilizavam como sua justificativa a linguagem de guerra santa, de guerra justificada, que foi a mesma linguagem dos jihad, das cruzadas, né? E isso foi a justificativa para os objetivos dessas guerras, que foi a possessão de terras. Mas, enquanto Portugal começou a tomar posse de territórios em África e nas Islas Atlânticas, um novo conceito começou a surgir, que não somente ia derrotar os moros, eles iam substituir eles no comércio internacional. Portugal iria sair do seu antigo economia feudal, eu não sei se é essa palavra, que era assim, que era baseado na aristocracia e o cultivo, mas agora iam converter a uma economia baseada no comércio, que abriu o passo para outros elites entrar e para ser os elites econômicas de um país moderno na época mercantil. E isso forjou uma nova aliança entre o governo e os novos elites. E dentro desse processo surge outra ideia, que essas novas terras que Portugal ia adquirindo estavam nos trópicos, onde, ao contrário das terras de Portugal, era possível cultivar um dos produtos mais valiosos nessa época, que era cana-de-açúcar. Mas o cultivo de cana requer labor muito extensivo, então não dá suficiente lucro se você paga os trabalhadores um salário apropriado. Não, este só pode ter lucro se o custo de mão de obra é mínimo. E também o Portugal não tinha suficiente mão de obra. Então, essas guerras na África tomou outro sentido, outro significado para Portugal. A escravidão deu para Portugal uma mão de obra preciso para gerar a riqueza que fez as colônias portuguesas viáveis. Isso ajudou a Portugal a estender seu império através do mundo inteiro. Foi esse trabalho, mão de obra, foi um fator da expansão do capital. Para sistematizar ele, os sistemas judiciais foram sendo alinhados para servir os interesses econômicos. A prática foi justificado publicamente de que o Portugal estava agindo em prol da cristianidade. Mas até Portugal começou a entrar na agricultura comercial para intercâmbio, para comércio mundial,
o motivo antigo foi tomada de terras. Mas, com a entrada de Portugal no cultivo de açúcar, o fim foi o mão de obra. Então, como conseguir essa mão de obra de escrava? Que era a justificativa? No século XV, a lei civil e canônica se alinhou para dizer que todos os infidéis podem ser escravizados. Isso incluía as pessoas que rejeitou a cristianidade, mas também incluía pessoas que resistiam ser cativo pelos cristãos. A partir de 1442, uma série de declarações do Papa autorizou os portugueses para escravizar africanos e tomar posse das suas terras. Segue também uma série de essas declarações que saem de tratados entre os reis e o Papa, né? Papa, que é o líder da Igreja Católica. Bom, então, qualquer coisa... ok. Então, no Reinado de Congo, essa prática foi legitimizado com a ideia de que os escravos se iam a converter ao cristianismo. No Reinado de Congo, os crimes leves, como adultério, furto ou dívidas, chegaram até pena de escravidão. Todos esses condenados viraram mão de obra para os colonizadores das Américas. Eu menciono tudo isso porque o que começou a acontecer há 600 anos foi que são duas coisas. Primeiro, a gente tem que ver o papel do sistema judicial em controlar a vida dos negros e manipular a vida dos africanos. Mas outra coisa que eu quero sublinhar é que com cada pessoa que vai sendo escravizado, os africanos saem da condição de ser humano e entram na condição de propriedade. Então, isso é a marginalização primordial que coloca nós em uma relação muito, muito particular à história de capitalismo e a história moderna. Nossa chegada nesse hemisfério não foi como os imigrantes. E nossa tarefa mais dura tem sido mudar nossa posição de volta para a categoria de humano, para depois chegar a ser cidadão e assegurar que nossa cidadania é igualitária. Tudo que nós temos conseguido nessa tarefa tem sido a base de nossa força coletiva. Primeiro, a gente tinha que estar juntos para entender como sobreviver. E isso tem sido o principal axis da política negra nas Américas. Como que vamos agir? Vamos ter fé nessas sociedades para eles abrirem um passo para nós ter essa cidadania igualitária, ou precisamos outro de nós para fazer passos em avenidas alternativas para nós chegar a essa igualdade? Desde o começo, havia pessoas negras que se sucederam muito bem a um nível individual. A gente vê do lado esquerdo o congolês João Garrido, que tomou o nome, o Bonitão.
que foi parte dos conquistadores que foram com Hernán Cortés para México, onde eles derrubaram a Império Azteca. Ele viajou jovem do Reinado do Congo para Portugal e participou de várias viagens para conquistar territórios no Caribe e nas Américas. Foi esse senhor que introduziu o cultivo de trigo pela primeira vez nas Américas. Assim que, com seu próximo sanduíche, você pode lembrar dessa história negra. Mas seus sucessos não impediu a chegada logo depois de milhões de africanos. Para eles, precisava depender um do outro para sobreviver. E aqui tenho uma imagem de uns negros que decidiram agir juntos. Esses são os quilombolas de Esmeraldas, Equador, que eles sobreviveram um naufrágio e decidiram criar seu próprio quilombo e ficar juntos, unidos, para repelir as tropas dos espanhóis que queriam derrubar eles, e manteram a seu território, seguraram seu território. Essa resistência à escravidão foi um dos primeiros e mais importantes causas que nos deu causa para unificar. Mas isso não foi fácil. Africanos chegaram de muitos países, falavam muitos idiomas, tinha diferentes religiões, tradições religiosas. A gente sabe, com pesquisas sobre essas revoltas nas Américas, que a maioria organizaram em base de nacionalidade, de nação. Revolta primeira documentada, que foi em 1521, na ilha de Hispaniola, em uma fazenda que era de propriedade de Diego Colombo, que foi o sobrinho de Cristóvão. Isso foi uma levante de Wolofs, sim? E essa tendência continuou, apesar de que a população escravizada estava chegando a ser muito mais diversa. Até 1922, muito mais tarde, né, nos Estados Unidos, houve um levante no estado de South Carolina, de Denmark Vesey, onde se vê que as pessoas que segundo os brancos eram um exército de negros, realmente eram divididos em seus setores. Então, os Angolas, assim, várias nações que estavam fazendo uma coalição, mas ainda não estavam juntos assim completamente. A gente tem outras imagens de outras revoltas ou fugas. Por exemplo, aqui em Suriname, as pessoas fugiram, né, e criaram suas sociedades. A gente já sabe bem da história de volta de Ismalês, que sempre tinha um caráter de nação. Mas o que está acontecendo em todas essas histórias de levantes é que a gente estava com essa causa comum, mas aos poucos a gente ia formando outras relações para realmente nos unir como um povo, e não somente várias nações africanas. E é nesse processo em que começa a surgir o que eu falo da segunda linha de negritude, a negritude que nós fazemos. Essa é uma negritude onde a gente faz o trabalho de tomar conta de nossa humanidade, cuidar de nós. Aqui tenho a imagem de uma bonequinha aliás, é do Brasil. Ela fica comigo sempre que eu consegui uma
um congresso que a gente teve lá de estudos de pós-abolição, e essa foi mulheres que faziam bonecas, porque essas eram crianças ainda, tinha criança, quer jogar, a gente quer amar, a gente quer dançar, a gente quer ter as coisas que nos sostêm. E nós encontramos maneiras de reencontrarmos com Deus, mesmo com a linguagem de nosso escravizador, mas a gente chegou a esses serviços de qualidade de nós. Uma das coisas que eu aprendi da Floresta Aurora é que uma das primeiras coisas que eles faziam foi cuidar dos motos, cuidar dessa transição super importante e, e dar um enterro digno, porque estavam jogando corpos de negros em cavas, assim, sem cuidar de nós como pessoas. Foram nós que reclamamos isso para nós. Então, tudo isso requeria nossa sensibilidade. Então, foi uma combinação de esses cuidados e esse direito de ser feliz, direito de amar, que foi importante. E não é por acaso que muitas dessas entidades negras tinham uma dimensão espiritual, mas tinha muitas irmandades, coisas assim. Mas essas coletividades eram vigiladas, proibiram associações fora das irmandades, e essa tinha que ser católica. Mas, desde já, estávamos formando entidades que respondiam aos interesses do povo negro. As irmandades coloniais eram um espaço para agrupações étnicas, atenderam às necessidades de velhos e desvalidos, até puderam, em alguns casos, eram juntos de alforria, e também espaços onde a espiritualidade africana e católica podiam conviver. Como alguma vez me falou uma senhora que era uma mãe de santo, ela disse que qualquer proteção e ajuda era bem-vinda. Então, se chegava de qualquer forma, era bem-vindo. Ainda assim, antes da evolução, logo antes da abolição, começou a surgir entidades independentes, e isso foi quando nasceu a Floresta Aurora, ao benefício do povo negro, da comunidade negra. Eu também, nas minhas pesquisas, eu estudei outra entidade que tinha que se organizar no começo como irmandade, porque foi a única forma de coletividade, que foi a protetora, a sociedade protetora. Mas eu pergunto, por que tanto receio como coletividades negras? Em parte, foi medo de revoltas, mas faz parte, para mim, para um medo maior, um medo da liberdade negra. E isso é meu segundo ponto sobre a liberdade. Que a liberdade também tem dois significados. Se eu falo a palavra liberdade, o que você pensa? Você imagina assim, liberdade para fazer tudo, né? Para nós negros, quer dizer a liberdade para viver uma vida cheia como seres humanos, como cidadãos, liberdade da escravidão. Mas, no contexto histórico, tinha outros significados. Para os elites das Américas, foi liberdade da aristocracia e responsabilidades com eles. Havia uma distinção entre essa concepção de liberdade super ampla e os procedimentos legais, jurídicos, que governavam emancipação individual e abolição. Existe uma narrativa que eu aprendi estudando no Brasil,
que lá no final do século XIX, já começamos uma história, uma trajetória, onde o Lei de Ventre Livre, em 1871, inaugurou uma alvorada de emancipação, o país marchando inevitavelmente para a abolição com a Lei Áurea. Na verdade, essa época em que se fundou a Floresta Arara foi um tempo muito precário. Quando eu estava estudando o Salvador, eu vi a saída de centenas, milhares de pessoas do Nordeste para o Sul do país. Dentro de um ano da fundação da Floresta Aurora, a partir de 1873 até 1878, eu vi os nomes de 8.624 pessoas que saíram só do Porto de Salvador. Havia outros também. E desses, havia um terço eram mulheres. E apesar do Lei de Ventre Livre, havia muitas crianças. Então, se você considera o século XIX, foi uma época importante em que essas sociedades americanas, o que era para decidir para eles foi como sair do colonialismo para a independência, criar democracias constitucionais e não mudar o rol primordial, o papel primordial de corpos negros e terras indígenas como geradores de riqueza. É verdade que a Revolução Norte-Americana de 1776 declarou os princípios de liberdade em uma Constituição escrita por escravizadores que segurou a continuação de escravidão. E é irônico que muitos negros defenderam essas nações na sua independência durante todas essas histórias das Américas. E aqui são imagens dos homens negros que participaram nessas campanhas. E de várias épocas, né? O Henrique Dias, da época das guerras dos holandeses, a guerra civil nos Estados Unidos, no meio do século XIX. No final do século XIX, o Antônio Maceo, que foi o general que quase garantizou a liberdade de Cuba. Então, a abolição de escravidão não começa com as primeiras repúblicas nas Américas. Começa com a Revolução Haitiana. Em 1791, os escravizados aceitaram a proposta da Revolução Francesa para liberdade, igualdade e fraternidade. Mas esses franceses mandam tropas contra Haiti. Se prevaleçam os libertadores de Haiti, mas isso criou um pânico entre os elites brancos sobre a possibilidade de liberdade negra. A liberdade negra é uma ameaça às estruturas racializadas de poder, e por isso deve ser contenido e, se for com sucesso, punido. As nações industriais da Europa e os Estados Unidos isolaram Haiti. Economicamente, por 20 anos, França recusou reconhecer a independência de Haiti, até eles demandaram uma compensação de o equivalente em moeda de hoje, de 105 bilhões de dólares.
que foi depois negociado para 20 a 30 bilhões, que Haiti pagou às bancas de França com interesse por 122 anos. Aqui temos uma liberdade negra conseguida, mas o preço dessa liberdade foi dívida e pobreza. Daí, a escravidão termina em muitas formas. Como Haiti, algumas abolições requeriam guerra, como nos Estados Unidos. Nos territórios britânicos e holandeses, tanto como Cuba e Puerto Rico, a escravidão foi seguida por uma época, uns anos mandatórios, obrigatórios de aprendizagem. Quando aonde for que a escravidão terminou, os governos que foram desenhados para servir aqueles que controlavam o capital, procuraram compensar os escravizadores. A Inglaterra aboliu a escravidão em 1834. Os libertos eram obrigados a trabalhar, prestar seu mão de obra mais 4 anos. Mas os escravizadores foram compensados com o equivalente em dinheiro de hoje de 300 bilhões de libras britânicas. O conceito, mas esse conceito de que a compensação para a perca de propriedade como a consideração principal remete até aquela transição de africanos do status de seres humanos para o status de propriedade, que a gente falou de 6 séculos atrás. Esse informou as práticas de alforria no Brasil e coartação nas colônias espanholas. Queria dizer que o africano, o liberto, os africanos entraram economias de capitalismo, primeiro como o capital vivo, e depois libertos sem capital. A gente consta que havia casos de libertos no Brasil que ainda estavam pagando seu alforria depois da declaração de abolição, no 13 de maio. Para esses países que foram construídos com controle de mão de obra negra, a abolição queria dizer encontrar novas maneiras de controlar essa mão de obra. O sistema jurídico, as leis, eram um caminho para dirigir mão de obra negra. Havia leis de vadiagem, policiamento extremo, disposição de terras por qualquer coisa, expansão do mercado de trabalho com imigrantes para suprimir baixar os wages, vai baixar assim os salários. Todos esses foram mecanismos que empregaram. Não é um acidente que quando mandou um anúncio às presidentes das províncias aqui no Brasil, declarando a abolição, está nos arquivos lá no Rio de Janeiro, você pode ver que mandaram a lei com outra carta que dizia para esses presidentes
dizer para os libertos, fazer os libertos entenderam que a sua cidadania dependia de seu trabalho, que era super importante para esses libertos trabalhar como condição da boa cidadania. E, durante essa época, essa ideia da democracia como um governo do povo, para o povo, já havia que essa ideia tinha seus limites. Havia restrições. Eu agora estou falando em geral, né, para a maioria das Américas, que havia restrições ao voto. Assim assegurou que o governo iria continuar a servir os interesses dos elites econômicas. Esse Ku Klux Klan, os terroristas raciais nos Estados Unidos, tinha duas funções principais. O primeiro foi conservar a hierarquia racial e as formas de interagir social, mas também prevenir o voto negro. E a verdade foi que nas Américas, as sociedades que tanto precisavam do negro escravizado não queriam tanto o negro livre. Nos Estados Unidos, havia uma sociedade, American Colonization Society, ou Sociedade para a Colonização Americana, que fundou a criação de um país inteiro novo na África, a Libéria, com a intenção de mandar os negros livres para reestabelecer suas vidas lá fora. Em Londres, havia um caso de centenares de negros pobres que foram mandados para Sierra Leoa. Aqui, o doutor, aqui no Brasil, estou falando que estou no Brasil, o doutor e especialista em estudos sobre o negro, Raimundo Nino Rodrigues, ele escreveu no seu livro Africanos no Brasil, e desculpa, essa tradução, eu tive que traduzir da minha tradução do inglês, então estou tentando voltar para o português, mas para vocês que têm esse livro, na edição, da edição de 1932, na página 18, ok? Como boa acadêmica, tenho que dar meus citações. Mas ele escreveu mais ou menos assim: a raça negra no Brasil, por mais que fosse seus serviços inegáveis à nossa civilização, enquanto justificados são nossas simpatias, que eles foram desculpa, eles foram prisões, né, desse abuso de escravidão, vão sempre construir um dos fatores de nossa inferioridade como um povo. Nós consideramos a predominância, isso é quase certo, nós consideramos a predominância da raça negra nociva à nossa nacionalidade, sua influência intolerável, prejudicial, em qualquer caso, ao progresso e cultura de nosso povo. Assim escreveu Nino Rodrigues. Então, como começar? Como ser negro nesse contexto? E sobre a separação de raças, pensamos que isso somente foi nos Estados Unidos, onde foi parte da legislação, mas eu na minha pesquisa, eu falei com pessoas que faziam parte desse movimento de clubes no começo do século XX, e eles falavam que havia esse entendimento que havia certos empregos em que não entrava negro, espaços onde não entrava negro, clubes e tudo isso, onde não entrava negro. Então,
E então existia esse ambiente. Também havia essa atitude contra o negro complementou o ênfase em pagar contratos para imigrantes europeus brancos para substituir os trabalhadores negros e mudar a demografia do Brasil, especialmente no Sul. Os elites do Brasil, como com outras elites das Américas, estavam crendo que a raça negra foi o antíteses de progresso. O simples fato de ser negro foi antipatriótico. Eu vou lhes mostrar uma imagem que sai de Cuba em 1912. E isso foi no jornal, e ele disse, o branco cubano falando para o negro, olha como eles estavam desenhando o negro. Diz, você quer fazer um sacrifício patriótico? Inocula-te, ou seja, tomar enxeringa com a praga bubônica e junte-se com Ivonete. E Ivonete foi uma referência a Pedro Ivonete, da imagem lá do lado esquerdo, um dos líderes do associativismo negro em Cuba, que chegou a formar aquele partido independente de color. Ele foi perseguido e condenado à morte. Então, estão dizendo, depois da morte desse Pedro Ivonete, que o bom negro cubano devia desaparecer, porque ser negro foi contra o patriotismo cubano. Assim que, para ser patriótico, não era bom o negro se juntar. A gente precisava desaparecer, sair do país, perder nossa africanidade, assimilar mais, ter filhos cada vez mais claros com pessoas não negros para não aparecer mais. A gente continuava prestar nossa mão de obra para criar riqueza para outros. Esses foram os términos de ser negro nas sociedades pós-abolição das Américas. E todos esses sistemas desses países, legal, jurídico, educacional, social, cultural, econômica, teve essa orientação. Se isso não foi o que a gente queria, e para a maior parte não queremos, nós tivemos que fazer nossas decisões. Algumas pessoas saíram para a África, outros migravam para novas cidades e regiões para oportunidades econômicas. Alguns não teve essa opção. Alguns tiveram que ficar aonde se encontravam, muitas vezes encontrando si mesmo em situações que não eram muito diferentes de escravidão. Tinha que buscar como mudar essa situação contra essas condições. E para muitas pessoas que estavam cometidas a mudar os términos de cidadania negra e fazer que nossos países viveram essa firmeza de democracia que tão bonito falavam nas suas constituições, nós tivemos que fazer nossas vozes ouvidas e defendermos com mobilização coletiva. É durante essa época que muitas coletivas negras aparecem para criar nossos próprios espaços, em nossos termos como gente livre. Assim começamos a ter um momento de muitas entidades negras. E, dado a maneira em que a liberdade foi contestada e precária, foi importante essas organizações criar essas passes alternativas para a cidadania. Eu vou falar isso um pouco mais rápido, porque é muito tempo para falar. Eu queria
é muito tempo, então eu vou fazer um pouco mais rápido essa parte. A gente vê essas entidades surgindo. Aqui temos a Floresta Aurora, uma foto que encontrei, que é muito, muito antigo, e me impressionou quanto parece com esses senhores de Cuba, que criaram não somente o Partido Independente de cor, mas também criaram clubes sociais, como o Clube Atenas, que tinha uma história muito parecida aos clubes e entidades do Brasil. Mas, aqui outra imagem de Cuba, quando a gente se junta, aí disse que agora que já terminou a escravidão, falar de raça é racista. Então, aqui tem o negro sendo assim, não, você está falando mal porque você não pode juntar-se com outros negros. Aí a senhora disse que todos os cubanos somos iguais ante a lei. Mas isso foi escrito no momento em que os negros estavam vivendo essa desigualdade, e por isso essas entidades estavam contestando essa exclusão. Isso é para vocês ouvir. Eu fiz entrevistas com pessoas e eu quero vocês ouvir um pouco da voz de Aristides Barbosa. Eu entrevistei ele em 89 e ele está falando de por que se animou para juntar com outros negros e por quê? Porque tinha desejos, tinha imagens de um futuro que ok, eu vou deixar ele falar. Oh. Ok. Vem para cá. E a gente, na verdade, essas migrações da gente, era aquela busca do ex-escravo. Porque, na verdade, quem nasceu em 1921, nasceu apenas umas 3 décadas depois da escravidão, né? Então, era aquela procura ainda do assentamento do negro. Tanto é que, quando eu cheguei em São Paulo, eu já trazia muito de anseios de movimento negro da minha própria casa. Eu tive o meu avô, o pai da minha mãe, que morreu em 1939, com muito mais de 100 anos, ele foi escravo. E a gente sempre nos ensinaram, passaram para a gente com as preocupações da gente fazer, procurar, progredir e fazer essas coisas. Tanto é que aos 14 anos eu já era presidente de uma organização negra em Mococa. Sim, como é o nome disso? Ou era Clube Flor de Maio. Sim. Ops! Então, ai, desculpa. Ok. Então, assim, conseguiu ouvir? Legal, Tiane? Sim, professora. Ah, que bom, que bom. Então, tinha esse desejo de fazer a cidadania, como imaginavam esses escravos. Aí você vê uma explosão de clubes, de pessoas realmente tratando de projetar-se nessas sociedades novas, com todas essas possibilidades. Do lado direita, se tem imagens de Cuba, desse clube que eu falei, Atenas, né? As danças, o time de basquete, esse tipo de atividade. Do lado esquerda, tem alguns dos jornais dos negros que saem não somente do Brasil, mas também da Argentina, de Uruguai, de muitos outros lugares que vão circulando como a comunidade, sentido de comunidade, e também com visão é o que estava acontecendo com outras comunidades negras. Tomavam conta por exemplo, onde podiam dar educação, né? A educação foi muito importante para essas entidades, e aqui umas imagens
da primeira universidade de negro nos Estados Unidos, isso foi por causa de segregação, né? De 1837, e também você pode ver desde esse então, essa época, a visão de pessoas como Booker T. Washington, que foi essa pessoa que fundou a Universidade de Tuskegee, e no meio você vê como ele estava procurando ter estudantes negros de toda parte do mundo. Tinha estudantes negros da África, do Caribe, estava procurando uma visão mais universal, mais diaspórico, de como a gente poderia seguir e ajudar um ao outro com nossos desejos. Aí também, como produto da segregação, você tem organizações que formam de estudantes nas universidades que ainda existem hoje, né? De benefício um ao outro, assim, aquela mesma coisa, preparar um negro para participar mais dentro disso, sentido de fazer isso de maneira coletiva. Porque esse negro ia servir não somente ele mesmo, mas uma comunidade. E essa forma de coletivismo chega a ter sua expressão política também. A gente já começa a ver que a gente pode formar posturas políticas, intervenções políticas, não somente de se candidatar, mas também uma maneira mais ampla da atuação política. E, bom, eu vou passar esse rápido. Mas não é somente as coisas supostamente sérias. O lazer, isso também é importante, a música, porque isso também tinha uma alegria de estar juntos, de criar coisas juntas. E aqui, um momento de uma entrevista eu fiz também no mesmo ano, de 89, com o Nenê da Vila Matilde, que chegou a criar toda uma escola de samba em São Paulo. Lavador, toca fora. Esta mulher já não me serve mais. Eu vou mandar esta mulher embora. Não há necessidade nenhuma deu agora. Opa! Então, ele estava assim, cantando como que criar assim, toda aquela coisa de samba. Sim. Em nossos espaços negros, a gente dança, a gente está criando formas de expressão que chegam a serem muitos de nossos países emblemáticas da cultura nacional. Nós criamos o que a cultura popular em espaços onde a gente simplesmente pode ter o prazer de viver, que é de super importância. Eu não desconto essa forma de expressão, que é também importante. Nós sempre temos associações de fé mais com liberdade, a gente tem mais espaço para criar outras linguagens espirituais. A gente está vendo tudo isso sai com o coletivismo. A Frente Negra, que eu cheguei a estudar, e que vocês sabem que teve organizações da Frente Negra em todas as partes, mas muito forte no sul do Brasil, muito forte em Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber qual era a relação entre a Floresta e a Frente Negra, por isso eu tenho que chegar lá, né? Mas organizações como a Frente Negra chegou a ter muitos desses aspectos de coletivismo juntos, ou seja, dentro de uma só instituição, entidade, ter música, ter dança, ter política, ter teatro, ter tudo isso, atuação política. E isso também foi muito importante, esse sentido completo de sociedades muito amplas em sua visão, em sua atuação. Quando você falar de juntos também, você vê que você está começando a ter uma visão da uma coletividade negra
fora de somente os limites do país. Uma das entidades mais importantes disso foi a organização de Marcus Garvey, que chegou a ter manifestações em muitos países, inclusive Brasil. Havia gente que chegaram do Caribe para trabalhar numa ferrovia, e que chegou nunca terminando, mas muitos de caribenhos chegaram a trabalhar porque não existia oportunidades para eles lá. Como eu falei, né, uma das coisas que fizeram foi sair dos seus situações, foram para trabalhar na agricultura, em América Central, e o que estavam vendo foi a mesma coisa que eu vi com minha mãe, porque a situação do negro está, esse estado comprometido em muitos outros países, estavam criando uma visão diaspórica, e começou a criar apostar como que o negro pode fazer bem trabalhando junto. Marcus Garvey tem a ideia de criar todo um comércio entre todos os povos negros, né? Criar, ter uma linha de barcos que podiam levar passageiros e também mercadoria, e fazer toda uma proposta econômica com ações e tudo isso. Claro que foi completamente derrubado pelo governo dos Estados Unidos, que não queria esse poder, porque desde o primeiro Congresso Internacional ele reuniu 25 mil pessoas numa estádio em Nova York, em 1921. Então, isso foi uma ameaça, né, de ele, mas isso foi a visão. Também, em esse momento, enquanto os europeus estão dividindo a África, os negros veem isso também. E surge também a ideia de pan-africanismo, outra forma de relacionar com o continente de nossos ancestrais. E a gente vê uma série de congressos que começa, mas esse é um discurso que continua. Então, do lado direito, você vai ver a imagem de Alberto Pita, que ele é atual presidente do Cotejo Afro, mas nos anos 80 ele foi diretor artístico da escola do Bloco Afro-Olodum, e foi um exemplo de como os blocos afros estavam interagindo com a história da África, passando para pessoas. Eu vejo isso nas escolas de samba também, que tem um tema, e através desse tema está passando a informação que talvez não chegue da universidade, e um sentimento para o povo que se tem relações com outros povos negros. E é importante porque depois, quando chega momentos como o homicídio de Moisés Kabagambe no começo desse ano, existe um sentido de que se a gente tem uma relação com esse morto, a gente tem um dever com esse povo africano de hoje, né? Que a gente não está separado deles. Então, sim, esse coletivismo sim tem relevância hoje. Esse foto em branco e negro de Stokely Carmichael, foi um dos fundadores das Panteras Negras e um dos pessoas que articulavam a teoria de poder negro, né? Nos anos 70, Consciência Negra, um movimento, né? Que foi um movimento mundial. E eu lembro, eu era estudante quando eu conheci ele, ele disse: a gente tem que organizar. Sempre falava isso. E foi interessante, porque eu achei estranho que ele insistia tanto nisso, mas agora eu estou vendo que sim, nesse momento, as pessoas estavam abandonando um pouco as entidades negras. Para nós, eu não sei como é no Brasil, mas a gente teve sucesso com nossa organização, mas havia pessoas que criaram que isso ia mudar a natureza básica dessas sociedades, essas escravas. Se estavam celebrando, havia a cultura de celebrar
o sucesso individual, que foi uma propaganda para as mitologias de democracia racial que existem nos Estados Unidos também, né? De que qualquer pessoa que sucedia bem, o negro bem disse, sim, isso é fantástico, o negro já chegou. E isso indicava, assim, tinha uma narrativa de que se você não podia chegar a essa escala, então a culpa foi sua, não o sistema estruturado para falhar você. E nos Estados Unidos, com o fim de... E outra coisa é que sempre declararam que o racismo já era, né? Com o fim da segregação legislada, declararam fim de racismo como ato constitucional que estava protegendo o direito de voto. Já terminou o racismo. Com a entrada de negros a posições de destaque, sobretudo a eleição de Barack Obama, declararam fim de não somente de racismo, mas também de raça. Havia muitas pessoas falando de ser pós-raça. A gente começou a perder nossas associações. A gente estava procurando entrar em espaços integrados e trabalhar através dessas entidades. Mas, durante essa mesma época, esses sucessos e o crescimento da população não branca estavam fazendo um movimento com os setores do povo que ficou ameaçado com o sucesso do negro. E a verdade é que nossa democracia está frágil nesses dias. Em meu país, a gente está vendo o impacto de estratégias para reduzir o voto negro, que em muitos lugares está voltando a níveis de votação negra que remete aos tempos do Ku Klux Klan. Estão dizendo que pessoas que são convictos de crimes nunca mais podem votar, estão removendo lugares para votar, estão fazendo muitas coisas para suprimir o voto negro, precisamente porque chegamos a eleger um presidente negro. E a maneira em que funciona com anti-negritude, a gente fala de anti-blackness, não? Mais do que racismo, é contra o negro, né? A maneira em que está praticada é muito mais sutil hoje. Sim, existe como George Floyd, os assassinatos, sim, isso sim é muito fácil para ver, mas existem outras formas também. A gente está nesse momento vivendo uma crise de acesso de água para comunidades negras, onde deixaram de que essa infraestrutura seja mais e mais velha, as pessoas não têm água para tomar. A gente está com a disposição de terras, a gente pensa nisso como os quilombolas, mas isso é um fenômeno nos centros urbanos, onde famílias negras que conseguiram manter uma casa, estão perdendo suas casas enquanto pessoas ricas querem voltar a tomar os centros das cidades. Então, é muito complicado explicar como, mas eu vou dizendo, até com a tecnologia, há formas de racismo dentro de essas coisas, ok. Vou fechar. Então, mas só que quer dizer, por ser tão sutil, a gente existe em uma realidade onde pessoas negras podem agir contra o benefício do povo negro. Não é somente um corpo negro num lugar de poder para assegurar que ele sempre vai estar em prol da comunidade negra. Então, nós não terminamos o trabalho que necessitou
as entidades negras. Se existe uma necessidade de associações negras e espaços de afirmação negra. Eu sei que muitos de nós aqui somos professores universitários e nos Estados Unidos entrar o negro nas universidades foi um dos sucessos maiores, incluindo a criação de disciplinas de estudos afro, onde eu estou ubicada durante minha vida profissional, mas até lá dentro das universidades se precisa de solidariedade entre negros dentro desses espaços. Eu quero mostrar para vocês uma imagem de estudantes de medicina que juntaram para voltar para uma fazenda que antigamente tinha seus ancestros como escravos. Eles voltaram para esse espaço e juntos declarar que eles vão a viver essa promessa dos ancestros. Mas eu quero dizer que não precisamos somente reunir-nos para lutar. E integração não é nosso único objetivo. A gente tem uma alegria, um prazer em afirmar nossa cultura, nossa história, nossa garra, nossa beleza. Somos um povo que aprendeu a sobreviver os piores das circunstâncias. Nós inventamos artes como capoeira, que nos ensinou a ter agilidade, mesmo quando temos nossas vidas, estamos virados de cabeça para baixo. Nós, em tempos como essa pandemia, o mundo inteiro precisa de nossa experiência e nossa sabedoria que cultivamos juntos. Temos aprendido como transformar nossos dores em lutas para justiças, mas também como recuperar dessas dores através da nossa música, nossa dança, nossa espiritualidade, nossa ancestralidade. Para viver alegria, especialmente sendo negros, não é frivolidade, porque é o antítese da realidade que outros queriam impor em nós. A felicidade do negro, como diz Gilberto Gil, é uma felicidade guerreira, é uma felicidade rebelde. Assim que o simples fato de ter um espaço seguro para a criança jogar futebol é importante. Nós precisamos de todos os espaços da coletividade para nos segurar, nos preparar para lutar e para celebrar a alegria de nossa negritude. Nessa tarefa, estou aqui para parabenizar os sócios do passado e do presente da Floresta Aurora. Eu conheço só um pouquinho sobre sua experiência. Se eu cheguei a ter um convívio com dessas entidades em Salvador, que foi a protetora, e ter assim o dia a dia com os sócios. E uma das coisas que eu vi que são espaços de alegria, de colegial, de familiar, e a palavra que chega na minha mente quando eu penso do meu tempo com eles é dignidade, respeito, né? É um bom sentimento. Eu fiquei bem nesse espaço. E, bom, eu ofereci essas palavras com a intenção de dar um pouco de contexto para o trabalho importante da Sociedade Floresta Aurora e seu lugar na história de liberdade negra e defesa de democracia nas Américas. Eu sei que meus colegas que estão aqui nesses dias vão dar mais detalhes sobre
a sociedade e outras sociedades, e parabenizo essa sociedade 28 de setembro que está aqui essa conferência, porque todas essas são importantes. O que vocês criaram é preciosa. Não é fácil manter uma organização por 150 anos, e especialmente nesse épos de nossas sociedades, que disse que estar junto é racista. Mas fora o que vocês estão fazendo é uma fundação para assegurar que essa sociedade vai sim estar aqui para gerações que vêm no futuro. Fora dessa comunidade em que você age dia a dia, você está contribuindo para fazer democracia viva no Brasil e fazendo um exemplo para todos que pretendemos ter sociedades inclusivas e democráticas. Em segurar nossas liberdades, seguramos nossas nações e fazemos um mundo melhor para todo mundo. Mas isso só trabalhando juntos para chegar a uma nova aurora, a um novo alvorecer. Muito obrigada e estou muito grata para esse convite de estar com vocês. Muito boa noite e até poder estar juntos em vivo. Vou fechar isto. Ok. Muito obrigada. E nós aqui agradecemos a sua generosidade, né, as palavras, a aula que nós tivemos hoje, e conforme nós combinamos, né, pelo adiantado também da hora, nós damos por encerrado. Mas antes eu gostaria de dizer que, antes, né, durante essa semana, nós tivemos sim uma conversa, né, falei pelo telefone, e aí ficou muito evidente, né, o que nos aproxima, o que nos diferencia, e o que nos aproxima de fato é que esses espaços são espaços de liberdade, né? E nós vamos seguir, hoje de tarde nós tivemos aqui a prova de que as instituições, né, esse racismo estrutural, ele segue, e ele segue muito forte. Tanto é que no Rio Grande do Sul, aqui onde nós estamos, temos mais de 57 clubes sociais negros. Entretanto, as instituições ainda não reconhecem. Só que esse seminário vem para nos dizer exatamente o contrário. Nós vamos seguir mapeando, né, preservando, conservando e buscando saber que outros lugares são esses. Como nos diz, né, o professor Vitorino Domingues, nós temos uma agenda de pesquisa, uma agenda que é vasta e que não encerra por aqui. Então, agradecemos, professora, e nos colocamos aqui à disposição. Mais uma vez, assim, muito obrigada, né, pela sua generosidade na noite de hoje. Um grande abraço, um forte abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.